Senhora da cidade dos ninjas que não sabia que estava morta. Vamos lá. Oi, Aninha, tudo bem? Gostaria de dizer que os nomes já estão trocados. Meu nome é Fulano, mas pode me chamar de José. Eu tenho 35 anos e estou no Japão há mais ou menos uns 13 anos, com idas e vindas do Brasil. Sendo que vim para cá a primeira vez com 18 anos para trabalhar com o meu pai. Depois de uns 2 anos aqui, resolvi voltar para o Brasil. Me casei no Brasil e a minha ex-esposa, que você pode chamar de Josefina, logo engravidou. Então, esperamos meu filho completar 1 ano de idade para poder vir para cá, para o Japão. Então, chegada a data do embarque, a minha irmã, que você pode chamar de Kika, veio junto com o meu sobrinho, que na época tinha uns 6 anos de idade. Ai, minha boca tá fazendo um pá. Por causa do batom, ó. Então, ela veio junto com o meu sobrinho, que na época tinha uns 6 anos de idade. Nessa época, a minha irmã Kika era divorciada. Depois de horas e horas de voo, descemos em Nagoya e viemos para a cidade que os meus pais moravam, que se chama Peraí, pessoal, quer ver meu japonês, meu não sei o que, não é muito bom. Para a cidade que os meus pais moravam, que se chama Higashimiken. Higashimiken. Pode dizer o nome da cidade, pois não moro mais lá. Ah, ainda bem, porque já estava escrito aqui, já falei, né? Não moro mais lá. Bom, e a casa provavelmente nem existe mais. Essa cidade é considerada a cidade dos ninjas. Os ninjas eram treinados em um castelo que fica no centro da cidade, e a cidade tem fama de ter sido palco de várias batalhas, com isso várias histórias assombradas. Ao chegar nessa cidade, depois de morar 6 meses com os meus pais, o meu irmão e a Kika, como havia muitas pessoas... Ao chegar nessa cidade, depois de morar 6 meses com meus pais, com meu irmão e com a Kika, como havia muitas pessoas que viveram no mesmo apartamento, resolvemos mudar eu e Josefina. Deixei minha ex responsável por procurar a casa e assim que ela achou a casinha, nos mudamos. E eu nem questionei. A casinha ficava perto desse castelo. O banheiro era fora da casa. Os tatames davam direto para o chão vermelho de barro. Normalmente as casas novas têm alicerce de concreto e essa não tinha. Era uma casa de estrutura bem velhinha e arquitetura antiga, mas para o momento estava perfeita. Nós mudamos, compramos as coisinhas que faltavam, Josefina começou a trabalhar e o meu filho ia para a creche. Eu fazia turnos alternados e a Josefina só trabalhava de dia. Josefina é uma pessoa bem ativa e todos os dias inventava algo para comer. E depois de algum tempo morando naquele lugar, percebi que ela pegava uma garrafa de água, colocava meu filho para dormir com ela e se despedia ali mesmo do quarto, sem ir até a porta comigo. E ela se despedia ali mesmo do quarto, sem ir até a porta comigo. E eu comecei a achar isso estranho. Mas como ela sempre foi sensitiva e via algumas coisas no Brasil e dizia que não tinha medo, eu nem liguei. Num sábado à tarde, chegando do serviço, quase à noitinha, encontro o meu pai e a Josefina sentados na sala. E o meu pai diz: precisamos te contar algo, mas não vai ficar com medo. Isso sabendo que eu sempre fui muito medroso por causa disso, né? E a Josefina disse: olha, toda vez que você sai para trabalhar de noite, uma senhora começa a fazer faxina e cozinhar. Por isso eu não saio mais do quarto. Ela fica varrendo e quando passo, ela me olha brava, como se eu a estivesse atrapalhando. E quando ela está cozinhando, ela ocupa praticamente toda a cozinha, que era minúscula. Na hora eu fiquei pálido. Ela disse rindo, inclusive, ela varre aí onde você tá. E eu estava sentado no chão. Eu fiquei um tempo para assimilar a situação e perguntei: você disse que não tem medo? E ela disse: ela é estranha.
me passa muito medo e eu estou com medo pelo nosso filho. Ele mexe no fogão e tem o gás, né? Então eu disse, tá, vamos procurar outra casa então. Mas dessa vez eu procuro. Ana, pior que na outra semana eu estava de noite e teria que ficar o dia todo sozinho naquela casa. Eu chegava, tomava meu café, fechava a porta do quarto e ia deitar. Com medo, mas ia. Graças a Deus eu nunca vi nada até aquele momento. Achei um apartamento e como vi que ela estava desesperada, eu disse, vou faltar no serviço e nos mudaremos hoje mesmo. Na época eu não tinha carro, tive que levar o que deu na bicicleta. Lembro que não havia nada mais na cozinha, nem panelas, nem nada. No outro dia, ao acordar no novo apartamento, a minha ex saiu para trabalhar, mandou meu filhote para a creche e me pediu: olha, você pode voltar na casa e pegar umas coisas para mim? E eu respondi que sim. E assim que ela saiu, eu fui. Chegando na casa, peguei as coisas que ela havia me pedido e ao ir para a cozinha, vi a panela sobre o fogão. E ninguém tinha ido até lá. Nós fechamos a casa, não tinha nada no fogão. Josefina disse que era sempre essa mesma panela que aparecia sobre o fogão. Era uma panela bem baratinha, de loja de R$1,99 daqui. Na hora eu assustei e peguei rapidinho tudo e saí da casa. Só voltamos para fazer a mudança total. Deixamos a panela no fogão, deixamos a panela e fogão na residência. Infelizmente, ficamos sabendo que alguns anos depois, aquele aglomerado de casas se incendiou. Mas felizmente acho que não houve feridos. Hoje estou separado da Josefina e ela está no Brasil e não moro mais em Igaxi. Obrigado por ler meu relato. Eu, minha namorada, manda um beijo para ela, por favor. Um beijo para você. Fazemos maratonas e maratonas de relatos. Beijos para você, Ana, e toda a sua família. Que legal, muito obrigada. Um beijo para você aí no Japão. Será que a aparição da senhora lá não ligou o fogo e ficou o fogo ligado, aconteceu alguma coisa e pegou fogo em tudo lá, nessas casas? Foi o fantasma que pegou fogo, que pôs fogo nas coisas ali? Vai saber, gente. Gente, olha só. E ela limpava mesmo? Fazia comida? Ou só escutava os barulhos? Eu deixava. Olha que beleza! Limpando tudo aqui, vazou comida. Muito bom. Ai. Já pensou, você vê a pessoa, esquisito, né? Vamos ler então A Vovó, o Cachimbo e o Saci. Boa noite, Ana, assombrados. O relato aconteceu na roça com a minha avó de 82 anos. É um relato bem curtinho, só para contar a experiência que eu tive nas férias com a minha avó. Como a minha avó já tinha jantado, ela foi para a varanda fumar seu cachimbo. E eu fui para a cozinha lavar a louça da janta e comecei a escutar minha avó gritando, falando alto: sai daqui, moleque safado! Você não vai pegar meu cachimbo, não! Escutei risos de uma criança e parei de lavar a louça e fui ver o que estava acontecendo com a minha avó. Ela continuava fumando cachimbo, mas bem brava, e eu perguntei: vó, com quem que a senhora tá brigando? E ela respondeu bem brava: com aquele moleque safado, ele veio aqui pegar meu cachimbo, mas eu fui mais rápida do que ele e botei ele pra correr. Eu comecei a rir, falei: tá bom, vó, tá bom então, vou continuar lavando a louça, tá? Qualquer coisa você me chama. Passou uns 10 minutos e a minha avó gritou: ele pegou! Olha lá, ele pegou meu cachimbo! E eu saí correndo de novo e fui pra varanda. Dessa vez minha avó não tava mais com o cachimbo. E eu perguntei: vó, o que aconteceu? Aquele moleque safado do Saci pegou meu cachimbo, aquele moleque safado do Saci pegou meu cachimbo e começou a chorar, tadinha. Então eu fiquei com pena e comecei a procurar o cachimbo ali pela varanda mesmo. Ana,
eu não encontrei o cachimbo dela, não. Ao amanhecer, fui comprar leite e pão em uma venda próxima à casa. Ana, quando eu olho pro chão, já tinha passado mais ou menos um quarteirão. No meio da grama, lá estava o cachimbo da minha avó. Eu sabia que era o dela porque o meu pai tinha gravado o nome dela no cachimbo. Eu não peguei, eu fiquei com medo. Eu também não falei pra minha avó não que eu achei, pra não deixar ela mais nervosa. Compramos outro cachimbo e hoje ela fuma na sala, com medo do Saci roubar o cachimbo dela de novo. Beijo, Ana e assombrados. Cara, que legal não, que tipo assim, filha da mãe do... Mas o Saci, olha só, foi roubar o cachimbo da avó. O bichinho grilo, hein? Então, porque aí a gente pensaria o seguinte, tá, a avó tem 82 anos. Não sei, de repente ela jogou o cachimbo. Vamos pensar assim, sei lá, de repente caiu o cachimbo da mão dela, ou ela jogou o cachimbo e ia estar lá perto, porque em nenhum momento a avó se distanciou nenhum quarteirão da casa, não se distanciou nada da casa. Ela chorou por conta do cachimbo e tal. E aí você vai achar o cachimbo lá no caminho pra venda, no meio da grama lá. Não teria sido macacos, porque às vezes em região onde tem, aqui tem, você chega num lugar onde tem um pouco mais de mata, tem uns saguizinhos, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Que são arteiros também. Às vezes a gente deixa frutinha pra eles, assim, eles vêm pegar, não sei, eu vejo às vezes que tem uns arteiros, às vezes no meio ali do sítio, né, pode ter algum arteiro que faça isso, aí não sei, de repente. Mas, né, a pessoa não vai confundir um macaco com um saci, né? É diferente, você vê claramente, olha, isso é um macaco, não, isso daí é um moleque, né? Então, o saci pegou o cachimbo, fala pra ela deixar um fuminho lá pra ele. Ah, não, fica roubando as coisas, depois quer que dê fumo, não, pode ficar roubando as coisas, não, assim, tem que roubar a carapuça do saci, não é, o barretinho lá, o chapéuzinho dele, aí você, e que jeito pegar, né, o bicho é um saci de levado, gente, muito legal o relato, hein, tadinha da avó, tadinha, passou até a fumar dentro da sala, com medo do saci roubar o outro cachimbo dela. Pegar uma peça com o saci. Botar um outro cachimbo lá pra ele. Bom. Ai. Não, saci, não venha me castigar aqui não. Não vão nada. Os meus sacizinhos estão aqui, olha lá. Os meus sacis. Não, só tem um saci ali. Cadê o outro? O outro tá aqui. Tem 2 saci. 2 saci. Saci, né? Saci é peralta. Peralta. Mas muito interessante. Legal, li esse. Cadê o próximo? Bom, pessoal, eu vou ler isso aqui que pode ser de utilidade pública, né? Não sei. A pessoa aqui mandou assim, explicação, não é bem um relato, é uma explicação, mas às vezes a gente pode ajudar as pessoas, então, não sei. Explicação importante sobre amarração. Lembrando que a pessoa que está escrevendo isso, eu não entendo, eu não sei, só estou passando o que eu estou lendo que essa pessoa explicou. Se alguém quiser acrescentar, dizer mais alguma coisa aqui nos comentários, é sempre com respeito, tá bom, pessoal? Vamos lá. Ana, senti-me na obrigação de lhe... Pera aí, deixa eu tirar o chat da tela. E ver se tem música. Porque fica muito chato só eu falando, né? Ou não, às vezes a música já encheu tanto o saco que é melhor só eu falando. Ana, senti-me na obrigação de lhe fazer um esclarecimento a respeito de amarração habitual e amarração transcendente. É pra eu ler isso? É mesmo? Bom, o que explicarei aqui é apenas para auxiliar na compreensão. Existem 2 tipos de amarração amorosa. Porque é dia de Maledite, né? Maledite às vezes tem amarração, então vamos lá. A amarração habitual, que une casais heterossexuais ou casais gays. Peraí. Então, existem 2 tipos de amarração.
A habitual, que une casais heterossexuais ou casais gays, homossexuais, ela segue o padrão comum do feitiço. Entre vários, 7 anos e depois a renovação da amarração. Enfraquecimento ou quebra da amarração, caso a vítima descubra o feitiço ou busque alguém com conhecimento para desfazer. Esse tipo de amarração é reversível e a cada final de ciclo exige sempre mais do solicitante para mantê-la, chegando ao ponto, em alguns casos, de nem poder mais ser renovada. Já a amarração transcendente une pessoas com orientação sexual diferente e sem afinidade. Esse tipo de amarração baseia-se na indução por sonhos e pensamentos divergentes do natural da vítima, acompanhado de desejos avassaladores e carência extrema. Apesar de muito pouco mencionada, não é algo novo, sendo tão antiga quanto a amarração habitual. Na transcendente não precisa haver renovação. Ela é para toda a vida, misericórdia, principalmente quando o solicitante escolhe deixar a pessoa livre para sua verdadeira orientação sexual, e só viver encontros ou um relacionamento secreto. A única maneira de desfazer uma amarração transcendente, isso que eu tenha conhecimento, gente, é com o falecimento de uma das pessoas envolvidas na amarração. Hein? Credo. No caso do menino do primeiro relato, acredito que, sabendo que não há como desfazer, ele se sente responsável em motivar o outro lá a tentar esquecê-lo com mulheres. No caso do segundo relato, a entidade concedeu o primeiro encontro, mas por algum motivo o maledito voltou atrás. Lembra, teve 2 relatos nesse sentido, que a pessoa, o cara, ele é heterossexual, mas um outro colega fez um feitiço, uma amarração, não sei, para ele se interessar por ele, sendo que não é orientação, sei lá, né? Ele... Cadê? Mas por algum motivo o maledito voltou atrás. Daí fez o ritual do rompimento de laço. Ele bebia tanto porque estava disposto a morrer para desfazer as amarras, já que a única maneira de desfazer isso é assim. Gente, será? Alguém aí confirma isso ou não? A entidade estava com ele, mas não o possuía por completo. O aviso aos demais foi porque... entendi. O aviso aos demais foi porque o sacrifício exigia apenas o maledito. Ele mandou... Lembra aquele que ele tá no bar, bebendo lá, e ele fala, sai todo mundo daqui, todo mundo saiu, explodiu um botijão de gás? É isso? No entanto, no último momento, a entidade o salvou. Caso contrário, o maledito morreria cumprindo sua obrigação no pacto. Visto isso, o moço já não precisa mais se preocupar. O que ele ainda sente é passageiro. Os laços estão sendo desfeitos gradativamente. Mas não desfaz ou não desfaz? Com isso, sonhos e sentimentos induzidos passarão. Apenas se o maledito tivesse morrido, o moço seria liberto imediatamente. Repito, não precisa se preocupar, o laço está sendo desfeito. Qualquer médium que trabalha com amarração transcendente vai dizer a mesma coisa. Gente, se a amarração habitual já é vista com desprezo, o que dirá a transcendente? Só uma ressalva. Se o moço fosse gay, a amarração seria a habitual, com durabilidade de 7 anos. Gente, parece até um produto que a gente tá vendendo, né? E tendo que ser renovada. A amarração transcendente só é feita quando uma pessoa solicita o trabalho para prender outra pessoa incompatível à sua orientação sexual. Não é uma amarração fácil de encontrar apoio de entidades. Mesmo a habitual não é fácil. Daí muitas pessoas inescrupulosas enganam pessoas desesperadas, mentindo que amarrou, quando na verdade não conseguiu fazer nada. Só mencionei isso porque tive permissão de esclarecer a você e aos assombrados. No caso do menino do primeiro relato, infelizmente não há nada que possa ser feito, isso até onde sei. O que entristece é que ele era muito novo e imaturo ao solicitar o trabalho.
No segundo caso, o moço se arrependeu antes de 7 meses e arriscou tudo para desfazer, ciente do preço a ser pago. Ana, espero que o que revelei tenha tido alguma utilidade. Muita luz a todos nós e fique com Deus. Um beijo para você. Gente, não vão atrás disso, tá? Quem mexe com isso já sabe, aceita fazer isso para outra pessoa, não vale a pena. Eu sei que às vezes a gente fica meio cego, né? Acaba ficando cego, mas olha onde isso leva. Não leva. Vale a pena um momento. Oh, meu Deus, que prazer. Para depois virar o caos na vida de todo mundo. Levar a morte. Gente, não... põe a cabeça no lugar. Pensa que não dá. Vamos meditar. Vamos partir para outra. Ou, né? Vai encontrar uma hora alguma outra pessoa, mas não façam isso. Você vai estar acabando com a sua vida, principalmente com a vida dos outros. E se não, de mais gente envolvida aí que tá ao redor. Provavelmente é mais de 2 pessoas que acabam se ferrando no mínimo. Vale a pena acabar com a... Olha, cuidado quando vai com um, vai com outro. Mesmo quem trabalha... Você viu que quando ele foi no médium, a primeira entidade que estava no médium, daquele primeiro relato do rapaz que era novo e se apaixonou pelo irmão do padrasto, não sei, que a primeira vez que ele foi nesse médium, o médium... a primeira entidade que estava no médium disse para ele não fazer isso. Por isso que ela falou, poucas entidades trabalham com isso. A entidade falou, não faça. Não é correto. Mas de repente o cara mudou. Aí ele falou, já não era mais a primeira entidade. Aí a segunda já era mais malandrinho ali, né? Aí ele falou, faço. Tipo, você vai se ferrar também, mas eu faço. Mas aí já era outra. E aí... aí eu não sei, gente. Eu não entendo direito disso. E só sei que não é bom, né? Bom. Aqui. Olha, este daqui é médium. Um relato médium. Deixa eu só ver. Ok. Vamos lá, então. Mais um relato aqui, ó. Meu encontro com seu Zé Pilintra. Olá, Ana, Mateus e assombrados. Me chamo Fulano, mas ficarei muito feliz de ser chamado de Fulano. Acompanho o seu canal há alguns anos e sempre tive vontade de escrever o meu relato sobre o seu Zé. Espero que ele chegue a tempo de uma coletânea. Ah, eu não tô contando a coletânea. Mas é verdade, dá pra fazer uma coletânea. Mas eu não tô contando a coletânea. Bom, se houver nomes estarão trocados, porém pode mencionar a cidade sem nenhum problema. Ok. Bom, sou Fulano, tenho 38 anos e sou da cidade do Guarujá, São Paulo. Sou capricorniano e sempre fui apaixonado pela espiritualidade. Aprendi muito sobre tudo nesses anos de vida e, como bom capricorniano, sempre fui bem realista sobre acontecimentos espirituais. Eu acredito na espiritualidade, mas eu gosto de ter certas provas também. O relato se passa quando eu tinha os meus 8 ou 9 anos. Minha família era católica, não praticante. E lembro de ter algumas imagens e quadros de santos em casa. E um que sempre me dava receio era aquele do coração de Jesus. Embora eu respeite, eu acho bem estranho ele. Eu era batizado e fiz comunhão também. E fora isso, nunca tinha tido nenhum contato com qualquer outra religião. Mas era comum a minha mãe me levar às vezes na benzedeira. E um dos motivos de ser levado na benzedeira eram os quebrantos, dores de barriga e as minhas visões de vultos. Bom, sobre as visões de vultos. Ana, eu sempre via vultos passando no corredor de casa. Era frequente.
Eu ficava brincando e do nada aquele vento gelado e algo passando pelo corredor. Algo negro, como sombra. E eu reagia gritando, ô mãe! Era horrível porque acontecia em momentos aleatórios durante o dia e dava muito medo. Porém, à noite, quando acontecia, eu ia dormir com os meus pais, o que deixava o meu pai muito estressado. Eu não entendi o motivo de tanto estresse do meu pai, mas depois eu entendi que eu incomodava a intimidade deles, né? O famoso... Certo dia, minha mãe e meu pai foram à casa de uma vizinha da rua, umas 4 casas antes da minha, para jogar em bingo. Jogo esse que era muito comum e muito popular na vizinhança. É verdade, lá em Santo André também. A gente jogava bingo um dia assim, outro também. Direto, eu ia lá no bingo não sei do que, bingo não sei o que, bingo de carro, bingo no asilo, bingo na vizinha, bingo de Tupperware, bingo de tudo que você arranjava assim. Gente, fui lá e comprei umas bolinhas de gude. Vamos fazer um bingo de bolinha de gude? Tudo é bingo. Era muito legal. Cadê? Jogo esse que era muito comum e popular, era a diversão do pessoal de meia idade e idosos. Não, lá todo mundo jogava bingo na rua. Era o acontecimento do bairro. Bom, era comecinho da noite e eu estava no meu quarto brincando com os meus cacarecos, que era um saco de lixo cheio de brinquedos e peças de brinquedos quebrados que espalhava no chão. Era muito divertido. Porém, do nada, começou aqueles vultos passarem pelo corredor. Geralmente, eles apareciam quando eu estava de costas para a porta do quarto que dava no corredor. Eu me virava e eles passavam correndo. Eu voltava a brincar e sentia eles de novo. E eu virava e eles apareciam correndo. Ana, isso ficou um tempo acontecendo e isso estava me deixando com muito medo. Eu estava sozinho em casa. Foi quando eu me virei de novo e aí passaram vários vultos de uma vez. Eu gritei e saí correndo para a casa da vizinha para chamar o meu pai e a minha mãe. Expliquei a situação dos vultos e pedi para que eles fossem embora para nossa casa. Porém, bingo é coisa séria para adultos e idosos e eles se negaram a ir. Foi então que eu, como uma criança chata e birrenta, disse: "Ai, que porcaria!" E bati com toda a força na mesa, derrubando os feijões que marcavam os números de todo mundo na mesa. Foi gente gritando, reclamando, brigando. Olha, foi o maior barraco. Meu pai, com aquela cara de ódio, já entregava o resultado que me esperava, né? E assim eles voltaram para casa e eu apanhei. O encontro com o seu Zé. Esses acontecimentos de vultos eram frequentes. E alguns dias depois do bingo, no final da tarde, estávamos eu e minha irmã em casa, sozinhos, quando ela mandou eu guardar a minha bicicleta dentro de casa, na lavanderia. Para chegar na lavanderia, nos fundos da casa, eu atravessava um pequeno corredor externo, super tranquilo e curto. Eu estava lá empurrando a bicicleta, atravessei o corredor, guardei a bicicleta e quando fui fechar a porta, que era uma porta vazada, cheia de quadrados, eu olhei para o muro da vizinha e vi uma pessoa parada acima do muro. Detalhe, as casas são do tipo muro com muro, geminadas. Então é daqueles que, se uma pessoa espirra, o vizinho fala saúde, sabe? Bom, eu abri a porta para ver melhor e lá estava um homem negro, de terno branco, com um chapéu branco com uma listra vermelha. E no terno ele tinha uma gravata também vermelha. Ele estava parado acima do muro, meio que flutuando, pois eu conseguia ver ele assim de corpo todo em cima do muro. E assombrados, o que eu vi era como se fosse uma pessoa normal. Ele não era transparente igual um vulto ou um fantasma. E nessa idade a única referência que eu tinha de fantasma era o Gasparzinho. E esses fantasmas assim meio transparentes, sabe? Ele estava lá, em carne e osso, entre aspas, né? Mas parecia para mim em carne e osso. E eu achei estranho uma pessoa flutuando acima do muro. Na hora, ele olhava para a casa da vizinha. E eu fiquei parado olhando para ele, meio que congelado ali também. E do nada ele se virou e olhou para mim. E nessa hora eu descongelei e comecei a gritar.
e corri pedindo ajuda para minha irmã. Ela voltou lá depois e não viu nada. Quando a minha mãe e o meu pai chegaram, eu contei o ocorrido e eles não sabiam me explicar o que tinha acontecido. Porém, no outro dia, a irmã da vizinha, que soube do ocorrido pela boca da minha mãe, relatou que naquele dia a irmã dela havia feito um trabalho, ou uma oferenda, ou pedido, não lembro, ao seu Zé Pilintra. E que pela descrição que eu dei, só podia ser ele que havia ido receber ou ajudar essa vizinha. Embora eu tenha ficado muito assustado nesse dia, eu agradeço a ele pela visita, pois depois disso eu nunca mais vi vulto algum em casa até hoje. Obrigada, Ana, por ler o meu relato e desculpe pelo tamanho. Como disse no início, eu amo a espiritualidade e as religiões. Depois eu mando um relato contando as minhas experiências sobrenaturais com algumas delas. Um forte abraço e beijos aos assombrados. Lerei todos os comentários. Um beijo para você, muito obrigada. Então, que interessante. Embora ele estivesse lá, provavelmente, ele estava até olhando para o lado da vizinha, né? Ele estivesse lá para receber o trabalho que ela fez ou para ajudar o pedido dela. A hora que ele olhou para você, talvez ele tenha percebido a sua aflição, talvez com esses vultos, e já tenha feito alguma coisa também. Já falou, bora embora daqui, deixar esse menino em paz, né? Mesmo sem você pedir nada, assim, porque muita coincidência, depois da aparição dele no muro, né? O muro, ele estaria ali entre, talvez fazendo coisas tanto para um quanto para outro, porque ele poderia estar dentro do terreno. Se ele veio receber alguma coisa ali da vizinha, ele poderia estar dentro do terreno dela, né? Mas ele estava em cima do muro. Eu acho que isso também é muito simbólico ali. Por que ele estava em cima do muro? Talvez para ajudar as duas partes, né? Mesmo sem você conhecer, saber, né? Já que ele passou ali, ele percebeu a necessidade ali e ajudou também. Não sei. Bom. Caso Varginha. Vamos ver. Oi, Ana, eu sou o fulano e faz um tempão que acompanho o Assombrado, antes mesmo de existir o YouTube. Pensando bem, antes mesmo de você começar a namorar o Matheus. Então, você acompanhava o sobrenatural.org. Antes de eu namorar o Matheus, era lá no sobrenatural.org. Já ganhei até um sorteio da agenda do Paulo Coelho, feito pelo Matheus através do blog. Acho que era comecinho do ano 2000. Na verdade, não era o blog, era o site sobrenatural.org. Bom, enfim, vamos parar por aqui. Eu vou estragar a minha idade jurássica. Tá, entendi. Bom, Ana, eu sempre quis enviar esse relato, porém sempre relutei, pois havia uma paranoia da minha parte, sabe? Receoso de algum tipo de represália. Desde a mais tenra infância, minha vida sempre se misturou com o mundo sobrenatural e possuo histórias tão absurdas que não falo pra ninguém, pois eu sei que não irão acreditar. Mas, voltando ao relato, o mês de janeiro de 1996. O mês era janeiro de 1996. No Brasil inteiro só se falava de uma criatura avistada por meninas no sul de Minas Gerais. Chamaram de o ET de Varginha. Eu sempre fui fascinado pelo assunto e buscava avidamente por notícias. A internet estava em seu início no país. Não havia portais de notícias, só contávamos com as TVs e os jornais. Eu estava no intervalo da aula de inglês, lendo a reportagem de um desses jornais, quando se aproximou de mim um colega de classe e disse assim: "Cara, sabia que tudo isso é verdade? Eu vi a filmagem dela ontem." Aí eu pensei que ele devia estar se referindo a alguma outra matéria e até olhei a capa do jornal. E disse: "Oi? Que filmagem?" E ele disse: "A do ET, cara. Não é isso que você tá lendo?" Meu coração disparou, mas logo veio a razão.
esse moleque tá me zoando. Diante da minha cara de deboche, ele resolveu jogar na lata e disse: o meu pai é militar da escola de cadetes. Ontem ele trouxe uma fita com a filmagem do bicho que fizeram quando o trouxeram para o quartel. Ele estava vivo. É muito parecido com esse desenho aí, apontou para a ilustração do jornal. Só a cor é um pouco diferente. Parece uma massa marrom mergulhada no óleo escuro. Meu pai falou que fedia muito também. O cheiro lembrava uma meia usada por semanas. O garoto parecia estar falando a verdade, sabe? Enquanto eu tentava me recuperar diante de tal revelação, o professor de inglês entrou na sala e todos o cumprimentaram. Good morning, teacher! E a minha vontade era gritar, holy shit! E eu sussurrei pro garoto, eu posso ver a fita? E ele disse, claro, vai lá em casa amanhã, à tarde, que eu te mostro. Bom, eu não preciso nem dizer que eu nem dormi de noite, né? No dia seguinte, após a aula, rumamos para a casa dele. Antes tive que ligar no meu serviço e inventar uma história para não ir. Eu trabalhava meio período em uma papelaria. Chegando na casa do garoto, nos instalamos na sala. Ele chamou a empregada e perguntou da mãe dele. E ela disse, tá no salão fazendo as unhas. Com a área livre, o garoto retirou um quadro da parede, revelando um cofre embutido. Rindo e girando a engrenagem da máquina, falou, meu pai não sabe que eu descobri a senha. Ela tá pintada em forma de data, no quadro ao lado, misturado na paisagem, você tá vendo? E em um clique, a caixa de Pandora estava aberta. Ele retirou uma pistola automática, uma quantia de dinheiro que pareciam dólares, pastas de documentos e, enfim, lá no fundo, a bendita fita VHS. O garoto ligou a TV, o videocassete e introduziu a fita. Eu nem sentei no sofá, eu me aproximei ao máximo da televisão. A filmagem foi feita com uma câmera de mão. O vídeo começava com vários homens se movimentando e conversando. Alguns estavam de terno, outros fardados. Parecia que estavam discutindo o que fazer. Falavam todos ao mesmo tempo. Foi quando um som fez com que todos ficassem em silêncio. Lembrava o canto intermitente da cigarra, misturado com um choro de bebê. Eu nunca mais me esquecerei daquele som. Era angustiante. A câmera virou bruscamente e enquanto o foco automático tenta estabilizar a imagem borrada, eu só percebo uma figura escura deitada no que penso ser uma maca. Nesse instante, a porta da sala abre bruscamente e homens fardados do exército invadem a casa. Meu amigo solta um ferrou. Alguém rapidamente desliga a televisão e eu não consigo confirmar o que havia na filmagem. E disse, moleque, você tá maluco? Esbraveja lá um senhor saindo de trás dos homens verde-oliva. Trajava terno azul marinho e ostentava um bigode milimetricamente aparado. E ele disse, meu pai, eu só queria mostrar o bicho pro meu amigo. E aí... O homem disse, sobe para o seu quarto agora. Falou o pai dele sem exasperar na voz, mas com um tom típico de alguém habituado a ordenar. Meu amigo subiu as escadas sem olhar para mim. O pai somente gesticulou com o pescoço para os soldados e os mesmos se retiraram da sala. Eu nem sabia mais se o que estava sentindo era medo ou espanto pelo fato do pai ter chegado exatamente naquela hora e daquele jeito. Parece que ele já sabia o que ia acontecer, sabe? E ele disse, garoto, eu sei o que pensa que viu, mas não é nada disso. Vai além da sua compreensão. Melhor esquecer e seguir a sua vida para evitar complicações. Eu apenas acenei com a cabeça. O que mais eu poderia fazer, né? E fui escoltado para minha casa por um jipe do exército. Meu amigo nunca mais voltou para as aulas e nem atendia mais os meus telefonemas.
Boatos diziam que o pai havia sido transferido junto com a família para outro estado. Nunca mais esqueci daquele som. E é isso, Ana. Espero que seus telespectadores gostem da história e quem sabe a partir de agora fiquem motivados a escrever mais. Beijos para você e para sua família linda. Atenciosamente, Fulano. E aí? Será mesmo? Olha, gente, eu não duvido, né? Tem todas essas operações e essas conspirações e tudo mais a respeito aí do ET de Varginha, testemunhas. Eu lembro muito de assistir na época em programas de reportagens, né? Porque o que a gente tinha, como ele disse na época, era realmente a TV com as suas reportagens e revistas. Eu lembro de que tinha até em casa, eu morava em Santo André na época, a revista Extra, com a capa do ET de Varginha, que eu ficava, de tanto falava daquele ET, a gente ficava achando que eu ia olhar pra janela, eu ia ver o ET de Varginha ali na minha casa. Eu virava a capa da revista, assim, pra não ver o ET lá na capa da revista Extra. Não, na capa da revista Extra acho que era o Chupacabra. Agora não sei, confundi o Chupacabra com o ET de Varginha agora. Não sei, mas tô confusa. Enfim, acho que era o Chupacabra. Não, ET... Chupacabra, não sei. Mas era isso, a gente tinha as revistas, os jornais e a TV. Não tinha internet ainda pra pesquisar, assim, saber sobre as coisas. Mas eu lembro de ver vários relatos na época de pessoas que tinham casas próximas lá, fazendas que tinham pousadas. Eu lembro de uma pousada onde a mulher disse que viu, sabe, pessoas simples dando seus relatos aí que viu um ser passando e ele era assim, assado, sabe? A galera colhendo relatos, colhendo... eles relatavam a forma, as cores. Então, pelo que deu a entender, ou era esse mesmo que estava perdido andando lá pela cidade, andando por todos os cantos, ou era mais de um que tava rodando por lá. Não sei, gente, não sei. Sei que ainda é meio um mistério misterioso esse ET de Varginha até hoje. Mas e aí, será que ele viu realmente na filmagem esse som? Alguém mais já viu, sabe de alguma coisa? Aí manda um relato pra gente, tá bom? Todo mundo é anônimo aqui, tá bom? Que contam os seus relatos. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se alguém teve uma experiência com ET de Varginha, alguma coisa do tipo, manda o seu relato pra gente, tá bom? Um beijo pra vocês, tenham todos um ótimo dia e a gente se vê logo mais. Beijos e fui! Vamos lá, o próximo relato é este daqui. Maledite... O dia em que eu... o relato é esse. O dia em que eu bati na Maledite. Porque eu sou dessas. Vamos ver. Cadê? Oi, Ana, tudo bem? De coração, espero que sim. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 39 anos e moro pertinho de vocês. Nesse relato, vou contar algo que aconteceu comigo. Os nomes já estão trocados. O ano era de 1994 e eu tinha 13 anos. Meu pai, José, e a minha mãe, Maria, estavam casados há 14 anos. A vida era difícil, porém, eles se amavam. Minha avó paterna morava a alguns quarteirões de casa e a Maledite morava no quarteirão de cima da minha avó. Ela devia ter entre 23 e 25 anos na época e era deficiente física, pois usava pinos em uma das pernas, mas isso não a impedia de fazer suas maldades. Meu pai era caminhoneiro, mas não trabalhava viajando por causa da minha mãe, minha irmã e eu. Ele era muito bonito, ele era loiro, olhos azuis, porte corporal médio e a minha mãe não ficava atrás também. Era uma linda mulata de olhos amendoados, e negros. Meu pai era o Xerox do cantor do Ahá. Vou até anexar a foto. Ela anexou, eu vi, parece mesmo, sabe o vocalista do Ahá? Parecido. Meu pai, todos os dias, ia ver os meus avós. Italiano sabe como é, né? Bem família.
Então, do nada, comecei a notar que os meus pais estavam brigando muito. E como sempre fui observadora e curiosa, uma mistura perigosa às vezes, comecei a notar que as brigas eram por causa dessa maledite que sempre rodeava a casa dos meus avós. Inclusive quando estávamos lá também. Notei que em casa o telefone tocava toda hora, só quando meu pai chegava em casa do trabalho. Quando minha mãe, minha irmã e eu atendíamos, não falava nada. Mas quando meu pai assim fazia, Ana, a bênção começava a falar. Meu pai mandava ela parar, dizendo que ele amava minha mãe e a família dele, que era para ela procurar alguém solteiro. Mas nada, Ana. Meu pai sempre foi fiel à minha mãe, sempre. Mas não, quando o gosto é tirar da outra. É esse o gosto, não é amor, não. É tirar do outro. Depois parte para outro, larga esse daí também. Bom, na casa da minha nona, ela desfilava, na casa da minha nona, ela desfilava na rua mesmo de muletas e pinos para chamar a atenção do meu pai. Comecei a ver passando de bicicleta em frente de casa todos os dias no horário em que o meu pai estava para chegar do serviço. Ana, eu sempre fui esquentada, briguenta, bocuda. Comecei a analisar os horários dos passeios de bicicleta. E um dia, em meio ao pau quebrando dentro de casa por causa da maledite, eu decidi que eu ia resolver o que os meus pais não conseguiam fazer. Aquele dia, ela ia ver Santo Antônio de cueca. Gente, que expressão é essa? Por que ver Santo Antônio de cueca? Coitado de santo. Estávamos reformando a área de casa, na frente. E onde me escondi, havia um montinho de tijolos quebrados. E para isso, Ana, eu sou bem paciente. E eu a avistei em sua ceci rosa. O cenário estava propício. A rua é cheia de fofoqueira. Eu queria que ela se envergonhasse mesmo. Era pra ser na frente de todo mundo mesmo. Peguei o tijolo. Eu achei que você ia dar na mão, mas... Peguei o tijolo e não mirei, porque se eu mirar, eu erro. Eu só joguei. E acertei a roda da frente da bicicleta, fazendo ela cair. Eu corri com sangue nos olhos, subi em cima dela e batia. Ana, imagina a cena. Uma menininha magrela que só tinha cabelo batendo em um... Uma menininha magrela que só tinha cabelo batendo numa deficiente física, assim, do nada, no meio da rua. Vieram pra apartar, mas eu disse que ela estava fazendo os meus pais se separarem. Aí ninguém mais falou nada. Eu arranhada toda no pescoço, rosto e braços e disse: se eu te pegar, se quer olhando pro meu pai, se a minha mãe e o meu pai brigarem de novo por sua causa, eu acabo com você, entendeu? Sua bênção. Ela só sentiu com a cabeça e sumiu. As brigas, os telefonemas, os desfiles em frente à casa cessaram. Olha, tá vendo? Meus pais ficaram casados por 34 anos quando ele faleceu. No dia do meu aniversário, fazendo uma linda declaração de amor para minha mãe. Gente, peraí. Ele faleceu no dia do seu aniversário? Meus pais ficaram casados por 34 anos quando ele faleceu. No dia do meu aniversário, fazendo uma linda declaração de amor para minha mãe. Ele dizia assim: fofa, eu não me casei, ganhei na loteria. Você foi a única mulher que eu amei. E aí ele começou a infartar. Houve um socorro. Cheguei em casa do trabalho e minha mãe disse que o pai estava internado. Liguei para o meu cunhado para ter notícias e ele disse: você tá forte? Agora não tô mais, né? Meu mundo caiu, Ana. Eu não pude dizer adeus e o quanto eu o amava. Após tentar dormir até a liberação do corpo, eu sonhei com meu pai.
Andávamos por um tipo de deserto e caminhávamos rumo a uma porta de ferro enorme. Tinha uns 6 metros de altura. Eu chorava com ele de braços dados e ele falou: filha, não chora, já aceitei a morte. Preciso fazer a passagem. Você precisa ser forte para ser o suporte em nossa família. E aí ele passou por aquela porta que se abriu lentamente. Quando a porta se fechou, eu acordei, só que mais tranquila. E a Maledite ainda mora no mesmo lugar. Eu a vi um tempo atrás, apenas abaixou a cabeça e fingiu que não conhecia. Estava casada. Ana, eu conheci seu canal há cerca de 1 ano, apresentado pelo meu marido. Assisto todos os dias. Manda um beijo pra ele, pois ele é fã incondicional. Um beijo pro seu marido aí, que eu não vou falar o nome, mas um beijo pra ele. Muito obrigada. Esse foi meu relato. Terá mais, podem ter certeza, porém sobrenaturais. Deixem o like, pessoal, não economizem no dedinho. Beijos, galera. Ei, Laia, depois fala que a violência não dá jeito. Ai, meu Deus. Mas, bom, amor, pelo menos essa daí era abusada, só de abusada mesmo. Não foi fazer... Não fez nada mais. Tomou um sustinho lá e deu linha. Serviu, pelo menos. Né, pô? Mas tem aquelas que depois disso ia ficar fula, ia lá fazer mais coisa, e mais coisa, e mais coisa. Aí não adianta, né? Aí não ia adiantar. Ai, gente do céu. Cada situação. Quantos anos você tinha quando você deu a coça na Maledite? Se põe no lugar. A raiva que dá, ver não é proibidão, então não posso falar aqui, né? Se chuchu lá, Não sejamos hipócritas. Tá? Vim falar, imagina, eu ia chegar nela e falar, minha querida, vamos. Nada, na vontade mesmo é sentar. Possessão no Natal. Isso aí não é muito legal, não, mas vamos ver. É um moço que nos conta. Venho aqui relatar um acontecimento trevoso ocorrido na noite do dia 24 de dezembro de 2020, ano passado. Eu estava na casa da minha ex-namorada, a Simone, os nomes estão todos trocados, sempre para lembrar. Eu estava na casa da minha ex-namorada, Simone, para comemorarmos o Natal e passarmos o dia fazendo as comidas para a ceia. Tudo transcorria normalmente e estávamos ocupados nos nossos afazeres. Mas quando chegou a quando chegou a noite, as coisas começaram a ficar estranhas. Após tomarmos banho e nos arrumarmos para as festividades, a Simone começou a ficar estranha e o ar ficou pesado. Eu quero frisar que a Simone é médium de incorporação. Então o filho dela, o Sandro, disse que ela estava na vibração da pombagira dela. Eu sou novo na Umbanda, mas eu tenho uma percepção forte e notei que não era a pombagira dela, não. Simone foi ficando mais agressiva no passar das horas e o estranho foi que eu tive uma terrível dor de cabeça. Simone estava completamente tomada por uma raiva que nem o Sandro entendeu direito o que estava acontecendo ali com a mãe dele. Ela brigava comigo e eu, tomado pela dor de cabeça, não tinha reação alguma. E em determinado momento, a Simone quis ir para a rua, mas o Sandro não deixou. No entanto, ela continuava a me atacar de forma descontrolada. Eu evitava discutir e tive vontade de ir embora, mas algo me segurou ali, impedindo que eu saísse. Já próximo das 11 da noite do dia 24, no ápice da briga, o Sandro a convenceu a sentar-se ao lado dele. Simone falava coisas sem sentido, xingava e tinha um olhar de puro ódio, voltado para mim. Foi aí que, afastado dela e do filho, eu comecei a rezar um Pai Nosso. E na parte que eu disse, santificado seja o vosso nome, Simone deu um pulo e veio com um semblante de fúria e com aquele olhar de ódio em minha direção.
A fala dela era cheia de ódio e do nada ela deu um tapa na parede que eu juro, tremeu até o chão. Nesse momento eu senti algo vindo de dentro de mim, crescendo e explodindo numa sensação que é difícil explicar. Meu corpo se aprumou e eu me senti uma criança olhando um adulto falando, sabe? E fui tomado de um poder fabuloso e com as minhas palavras eu aprisionei o que oprimia a Simone. Eu disse o seguinte: agora falo com você que está aí, atrás dela. Você não é bem-vindo nessa casa. Aqui é a casa de meu pai Oxalá e aqui só fica quem ele permite. Aqui só fica seres de luz. Saia dessa casa, pois aqui você não é bem-vindo. Fui falando e impondo a vontade de Oxalá, e nesse momento aquela entidade ficou presa, sem conseguir falar, e o semblante dela foi ficando agora de choro. Sandro incorporou o orixá dele, que veio e limpou Simone, que voltou sem entender nada. Sandro, quando saiu da incorporação, foi tomado por uma dor horrível nas pernas e soltou um grito de agonia aterrador. As coisas se acalmaram e sentamos para tentar entender o que houve. Mas eu fiquei impressionado com o que passei ali. Fui usado para libertá-la e Simone não se lembrava de nada do que ocorreu. O ar ficou leve e veio agora uma sensação de tranquilidade. Então resolvemos comemorar o Natal em agradecimento pela libertação. Mantenham-se alertas, pois as energias negativas são sorrateiras. É, pessoal, mesmo ali no Natal, cuidado, né? Porque no Natal geralmente a gente se reúne, é para ser uma época ali de paz, de trégua. Mas quando reúne a família, muitas vezes a gente sabe que acaba dando um quiprocozinho aqui, um desentendimentozinho ali. Então, cuidado para não acabar dando brecha para coisas ruins, né? É Natal, vamos perdoar, pelo menos nessa noite, se tentar se dar bem, né? Tá, vamos ver. O relato é: fui imunizada por extraterrestres. Como vai, Ana e Matheus? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Felina. Fulana. Sou de Minas, mas pareço cigana. Vivo me mudando de cidade, de estado. Na época desse relato, eu estava morando em São José, cidade da região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Estava casada, trabalhava como técnica em enfermagem em um hospital grande e famoso, na UTI do Covid. Logo no início da pandemia, no comecinho de 2020, por volta do mês de abril ou maio, não me recordo bem, só sei que lá pelos lados de Santa Catarina ainda não havíamos tido um número grande de contaminados. Mas, como era regra em todo mundo, estávamos nos preparando para a chegada da pandemia. Então, foi criada uma UTI específica para atendimento e todos os funcionários passaram por treinamento e eu fui escalada para trabalhar nessa UTI. Os dias foram passando e o caos e os casos começaram a chegar até nós e em poucas semanas estávamos com dezenas de casos. Vários setores do hospital foram chamados para dar lugar aos casos de Covid, colegas se afastando com sintomas, sobrecarga para os que ainda permaneciam trabalhando, 24, 36 horas seguidas de plantão. Às vezes era só o tempo de engolir o almoço e voltar para os atendimentos. Dias difíceis, pessoas partindo, outras se recuperando, colegas adoecendo e aquele clima de terror no ar, né? Em uma das noites em que estava de folga, em casa, dormindo e bem cansada, eu acordei como que em um sonho, deitada na minha própria cama, no meu quarto. Olhei para os pés da cama e havia 2 seres humanoides, altos, com braços um pouco mais longos que os nossos.
Eles eram translúcidos e tinham cores que se mesclavam entre rosa, roxo e cinza. Não possuíam face nem genitália. Não me deram sensação de medo, mas de curiosidade. Fiquei ali imóvel, olhando para eles, quando um deles veio em minha direção e, como reflexo de defesa, simplesmente o empurrei com um dos pés. Foi tão real que o meu esposo, hoje ex, acordou perguntando se eu estava bem, e eu disse que sim. Tipo, não era um sonho. Eles estavam no meu quarto e eu empurrei um deles com o pé. Bom, passaram-se cerca de 20 dias e eu estava novamente em meu quarto, dormindo, quando novamente acordei. E dessa vez eu estava deitada de lado, com o rosto virado para a beirada da cama. Tornei a vê-los. Um deles aos pés da cama e o outro na minha frente. Novamente não senti medo, mas curiosidade. Dessa vez eu não esbocei reação. Estava numa espécie de torpor, sonolenta e imóvel, mas em paz, relaxada. Reparei que haviam instalado em meus braços 2 líquidos, como que soros. Um era amarelo e o outro era transparente. Foram instalados diretamente em minhas veias, um em cada braço, como soros que instalamos nos pacientes em hospitais. Fiquei por alguns segundos vendo aqueles líquidos correrem pelos tubos em direção aos meus braços e em pensamento questionei o que era aquilo. O ser que estava aos pés da cama, também em pensamento, respondeu. As pessoas acham que esta doença é obra dos escuros, mas não é. Ela faz parte do processo para a transição. Muitos terráqueos precisam desencarnar para encarnar em orbes, mas de acordo com suas faixas de vibração, e muitos depois disso virão abrigar a Terra. Nós estamos imunizando algumas pessoas, especialmente trabalhadores da saúde. Dito isso, eu adormeci. Acordei no outro dia com toda essa lembrança em mente. Não podia ser simplesmente um sonho, era real demais, com detalhes demais para ser apenas um sonho ou uma imaginação. Mas o que me dá ainda mais certeza de que essa experiência foi real é o fato de eu ter tido contato com vários pacientes gravíssimos, vários colegas que estavam contaminados e ainda não sabiam no refeitório, em horário de almoço, quando não fazíamos uso das máscaras de proteção. Quase todos os meus colegas se contaminaram. Graças a Deus, nenhum com gravidade. Mas eu nunca tive sequer um sintoma. Nada, absolutamente nada, nem gripe comum. Naquela época ainda não tinham liberado as vacinas, mas mesmo hoje ainda não tomei nenhuma dose e sigo trabalhando em hospital. Agora, E tornei a ter contato com pessoas contaminadas, colegas se contaminaram, mas eu sigo firme, sem nunca ter tido nenhum sintoma. Mas não fez exame para saber se está com a imunidade? Tentei encontrar casos semelhantes ao meu, mas o máximo que encontrei foi um estudo sobre as células T no organismo de pessoas imunes ao vírus ou a outros patógenos. A ciência diz que essas células aparecem quando a pessoa foi exposta ao patógeno e adquiriu imunidade, mas não explica sobre aqueles que possuem as células T sem terem sido contaminados. Decidi contar esse relato para, quem sabe, ver se eu encontro mais alguém que tenha tido alguma experiência semelhante. Eu gostaria de saber. Gostaria de manter contato com pessoas que acreditam nessas coisas e que tenham conhecimento e queiram me ensinar. Não só sobre isso, mas sobre a espiritualidade de modo geral. Agradeço por terem lido e ouvido e desejo a todos saúde e paz nesta terra e neste universo. Um beijo para você, obrigada. Não sei. Não duvido de nada, né? Deixa eu só tirar aqui. E aí, alguém já passou por algo desse tipo? Deixa eu só ver aqui.